Olá pessoal, espero que esse vídeo lhes encontrem bem. Falar um pouquinho sobre ações possessórias dentro da obra dos fundamentos do direito processual civil, né? Essa obra, esse volume 2 dessa obra, ele trata dos procedimentos especiais. Isso significa que a ação possessória está inserida, o conteúdo da ação possessória está inserido nessa obra, né, de forma que é um procedimento marcante no direito processual brasileiro, e é importante a gente passar 10, 15 minutos falando um pouquinho sobre a ação possessória, porque, afinal de contas, é um procedimento bem comum nos tribunais brasileiros, né? E a ação possessória, para começar a conversa sobre ela, o próprio nome indica, né, qual o objetivo dela. A ação possessória se destina à defesa da posse, né? Ação possessória. Então se destina propriamente à defesa do quê? Qual bem jurídico a ser protegido? A posse. E aí vem aquela pergunta que todo mundo se faz, né? O que é a posse? Talvez todo aquele que ainda não iniciado no direito pode confundir posse com propriedade, né? Pode confundir posse com propriedade. E eu me lembro, uma das questões mais românticas, a meu juízo, no direito, é o conflito conceitual de Savigny e Hering a respeito do que é posse, né? Para mim, o estudo desse conflito, e vou confessar aqui, né, por vezes eu revisito essa diferenciação doutrinária e a disputa entre Savigny e Hering. Quando eu falo disputa, não que houvesse um conflito entre os dois, mas o conflito conceitual, o conflito doutrinário, né? Porque esse conceito de posse, para mim, ele me toca bastante, me faz lembrar a época da graduação em que eu me debruçava sobre esse assunto, porque eu gostava de estudar sobre esse conflito entre Savigny e Hering. E a grande verdade é que o direito civil brasileiro adotou a teoria de Hering, né? Trazendo o conceito de posse para aquele que adota a conduta de dono, né? Quem tem posse é aquele que exerce algum dos poderes inerentes à posse. Então, essa conceituação, ela vem do Código Civil, né? Lá do artigo 1196 do Código Civil, que traz que todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerente à posse, inerente à propriedade, tem posse, né? É aquele que tem a conduta de dono, é aquele que parece ser dono, ainda que não seja, né? O locatário, ele parece ser dono, mas não é. Então ele tem posse, né? O comodatário, ele parece ser dono do bem. Por quê? Porque ele está exercendo algum dos poderes inerentes à posse, mas não é proprietário, mas ele tem posse, né? Então essa conceituação de posse, para mim, é uma das questões mais românticas do direito, né? Ele é super importante para entender qual o bem jurídico tutelado pelas ações possessórias, né? Ao lado disso, a gente tem a fungibilidade das ações possessórias. E o que vem a ser a questão da fungibilidade das ações possessórias? A grande verdade é que a apresentação, né, o ajuizamento de uma ação possessória por outra, né, não influencia na tutela jurídica referente à ação possessória que deveria ser
apresentada. Em linhas gerais, a gente tem três tipos de tutela possessória, né? Ações possessórias. A gente tem a ação de reintegração de posse, a gente tem a ação de manutenção de posse e a gente tem o interdito proibitório. E cada uma delas vai servir para determinada situação. A reintegração de posse, ela vai servir para restabelecer a posse de quem a perdeu, na hipótese de um esbulho possessório. Então, uma pessoa foi retirada da posse, né? A reintegração de posse é justamente para restabelecer a posse a quem a perdeu. A ação de manutenção de posse é aquela destinada a quem está sendo turbado na posse. Ele não perdeu a posse, mas ele está sendo turbado, ele está sendo atrapalhado na posse. Então, é ação de manutenção de posse. E, por fim, o interdito proibitório, que é destinado àquele que está sendo ameaçado, está tendo a posse ameaçada, né? Ele não perdeu, ele não está sendo turbado, mas ele sabe que ele está em perigo, né? Ele sabe que poderá perder a posse. Então, você tem aí um interdito proibitório. Então, você tem três espécies de ações possessórias, de maneira que o Código de Processo ele prevê a fungibilidade entre a reintegração e a manutenção. Porque na vida prática, muitas vezes é difícil você diferenciar o que é turbação e o que é esbulho. Claro, tem hipóteses em que a pessoa deliberadamente perdeu a posse, não tenho dúvida, é reintegração de posse. Tem situações em que a pessoa está sendo atrapalhada, está sendo chateada na posse dela. Beleza, manutenção de posse. Mas existem situações práticas, existem casos concretos em que consideravelmente há dúvida daquele que observa a hipótese. Fala assim, caramba, isso é esbulho ou isso é uma mera turbação na posse? A pessoa está sendo atrapalhada ou ela perdeu a posse? Então existem situações limítrofes em que há dúvida razoável em relação a uma coisa ou outra. E o Código de Processo, sensível a isso, fala o seguinte, olha, não importa se você vai ajuizar a reintegração ou se você vai ajuizar a manutenção. O juiz vai conceder a tutela necessária que ele entender pertinente àquela hipótese. Então, se é uma hipótese de esbulho, mas você pede a manutenção, o juiz vai conceder a reintegração. Se é uma hipótese de turbação, né? Se é uma hipótese de turbação, mas você pediu a reintegração, ele vai conceder a tutela da manutenção. Tá? Então, o Código de Processo prevê a fungibilidade das possessórias. Então, naquelas situações concretas onde a dúvida é razoável, o advogado ele pode ficar tranquilo de que a tutela pertinente será concedida, né? E ele pode, inclusive, colocar na petição dele. Eu já vi casos em que, olha, doutor juiz, eu tenho dúvida razoável se o meu cliente está sendo turbado ou se ele foi esbulhado. Então ele pode deixar claro. Então, se o senhor entender que é uma outra hipótese, que o senhor conceda a tutela nessa hipótese que o senhor entender necessário, né? Então, são casos limítrofes, são casos em que existe dúvida razoável, e isso é natural, né, no direito, né, você entender que não sei se isso é esbulho ou se é turbação. Existem casos limítrofes, como eu falei, né? E a dúvida é razoável, você pode até expressar isso na própria petição. Dizer, olha, eu tenho dúvida se isso é esbulho ou se isso é turbação, mas eu preciso de uma tutela que garanta ao meu cliente a tutela da posse, né? A posse, né? Eu preciso de uma tutela que garanta a posse do meu cliente. Seja essa hipótese de esbulho, se o senhor entender que é esbulho, conceda a reintegração, se o senhor entender que é turbação, conceda a tutela da manutenção, tá? Então isso é algo interessante nas ações possessórias, e a questão da fungibilidade ela é muito estudada na questão recursal também, né? A fungibilidade dos recursos, né? Muito bem. E aí a gente anda um pouquinho para observar que nós comentamos na obra sobre a diferença entre ação possessória coletiva e ação possessória multitudinária. A coletiva
é o conflito coletivo de terra. Pode não ter um grande número de pessoas, mas tem um impacto social considerável. Tá? Pode ser um conflito entre instituições públicas, privadas ou associações. Então, pode ser um conflito entre A e B, que são instituições privadas ou associações. Né? Pode não ter um grande número de pessoas. E aí, o juiz, ao apreciar esse conflito, ele vai designar, antes de conceder a tutela, né, ele vai designar uma audiência de mediação. E aí os órgãos responsáveis pela política agrária, política urbana, os entes federativos, eles serão envolvidos, serão intimados para essa composição, tá? E informando eventual interesse no processo, né? Ele informa eventual interesse no processo e informa o interesse em participar da mediação, tá? Veja que a intervenção do Ministério Público é obrigatório nesse tipo de conflito. Por quê? Porque eu estou falando de um conflito coletivo, né, de terras. Então, o interesse do Ministério Público nesse tipo de conflito é claro, né, é bem característica da intervenção do Ministério Público nos termos lá do artigo 178, inciso 3 do CPC e no 565 também do CPC, que é o tema, né, da ação possessória. Defensoria Pública, ela deve também funcionar nas hipóteses em que você tem pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça. Já a ação multitudinária é aquela em que você tem um grande número de pessoas. É aquela situação em que o oficial de justiça ele não sabe quem ele vai encontrar na frente desse conflito. Tanto que ele faz a citação pessoal de quem estiver lá. Quem é o senhor? Sou Rodrigo Santos de Souza. Tá bom. Sua carteira de identidade, onde o senhor está, qual o local onde o senhor está, carteira de identidade, CPF, quantas pessoas moram com o senhor. Então ele vai citar pessoalmente. Agora, tem aquelas pessoas que não vão estar lá na hora. O que ele faz? Serão citadas por edital. Então, no conflito multitudinário, você tem as pessoas citadas no momento da diligência do oficial de justiça e tem as pessoas citadas por edital, justamente pela especificidade de não estarem na hora da diligência do oficial de justiça. A intervenção do Ministério Público é de igual forma necessária. Por quê? Porque você tem interesse social intrínseco. É natural, você tem um conflito de terra, multitudinário de terra. Então você tem interesse social intrínseco porque transcende a individualidade. Então, naturalmente, você tem a intervenção do Ministério Público. E pela mesma razão, você tem a vulnerabilidade econômica que justifica a atuação, o funcionamento da nossa Defensoria Pública. Tá? Então tá aí a diferenciação e o tratamento da ação coletiva, né, possessória coletiva e da multitudinária. Ainda falando sobre essas ações possessórias, observe que você pode ter acumulação de pedidos. Ao lado do pedido possessório, da tutela possessória, você pode ter o pedido de condenação de perdas e danos e da indenização de frutos. Tá? Então, é um rito especial, né? Eu já vou falar sobre isso, né? É um rito especial e, embora você tenha a tutela da posse, a essência, né? A tutela da posse, você pode ter a condenação em perdas e danos e também indenização dos frutos. Tá? É uma ação que tem efeito dúplice. E aí vem a pergunta, né, Rodrigo, pelo amor de Deus, não venha com esses nomes. Você está aqui fazendo a consolidação do trabalho, das informações sobre a ação possessória, e aí numa conversa um tanto quanto informal, para consolidar o conhecimento de quem leu,
né, sobre o tema, e aí você vem com palavras difíceis, com palavras que eu preciso entender exatamente o que é, porque tem um vocabulário próprio. Meus amigos, efeito dúplice é exatamente aquele em que autor e réu, eles estão numa via de mão dupla. É via de mão dupla. As ações em geral são propostas pelo autor em face do réu. E é uma via só. Para você estabelecer a mão dupla, você tem que ir através de um outro procedimento, através de uma rua paralela, para voltar, que é a reconvenção. Então imagine que desse lado você tem autor, desse lado o réu. Autor em face do réu. Para que o réu promova um pedido em face do autor, você precisa ir na outra rua. Por outra rua, promover a reconvenção. Na ação possessória, você tem um efeito dúplice. Essa via em que o autor vai em face do réu, ela é de mão dupla. Ela volta no mesmo sentido. Quer dizer, ela volta no sentido contrário. Então você não precisa pegar a outra rua para voltar, porque você vai na mesma rua. Você volta, você faz o pedido na contestação em face do autor. Você não precisa de reconvenção. Então, lá nas provas que você vai fazer da OAB e demais provas práticas, é um erro na ação possessória você propor a reconvenção. Não, você tem que fazer um pedido, o réu tem que fazer o pedido diretamente em face do autor. Doutor juiz, eu, réu, que peço a proteção possessória. Pronto. Efeito dúplice. Eu, réu, que peço a proteção possessória. E o juiz, na sentença, se ele não concede a proteção possessória para o autor, vai conceder a proteção possessória para o réu. Esse é o efeito dúplice. Se fosse uma ação que não tivesse o efeito dúplice, ele iria, ao julgar improcedente, ele não iria conceder a proteção possessória ao réu. Ele simplesmente iria julgar a ação, o pedido improcedente, e iria cruzar os braços. Mas não tem efeito dúplice. Ou ele concede para um ou concede para outro. O efeito dúplice é exatamente esse. Tá? É uma ação de mão dupla. As outras ações necessitam de reconvenção. Então você tem que pegar uma via paralela para voltar. Essa é a reconvenção. É uma via paralela. Efeito dúplice não. Volta no sentido contrário. Tá? Então a ação possessória tem efeito dúplice. Ela tem a cognição horizontal limitada. Ou seja, se você tem ação possessória, você não pode discutir domínio. Ah, mas eu sou proprietário. Meu amigo, eu não estou discutindo propriedade, eu estou discutindo domínio. Eu estou discutindo posse. Então é vedado discutir domínio na ação possessória, salvo se eu estou falando sobre domínio em relação à terceira pessoa. Aí é outra coisa. Tá? Agora sim, entrando no procedimento. A ação possessória, pelo procedimento especial, ela é própria das ações que versem sobre posse nova. Se você está falando sobre posse nova, ano e dia, até um ano e dia, então você pode se valer do rito especial. Agora, se a turbação ou o esbulho decorreu mais de um ano e dia, você pode promover a ação possessória? Pode. Mas você não pode se valer do rito especial. O rito especial, ele é próprio para posse nova. Posse nova. Ah, mas Rodrigo, eu perdi a posse, eu estou sendo turbado há 2 anos. Tá bom. E eu preciso de uma medida liminar. Tá bom.
mas não vai ser concedida no rito especial. Se ultrapassa ano e dia, você tem a tutela provisória lá do artigo 300. É isso que você vai obter, satisfazendo os requisitos lá do artigo 300. Aqui, no rito especial, eu não falo em tutela provisória. Eu não falo em requisitos do artigo 300. Por quê? Porque aqui eu preciso comprovar o autor para que a liminar possessória seja concedida. Ele precisa comprovar, número 1, a posse. Que ele tinha posse. Precisa comprovar a posse. 2, ele precisa comprovar a turbação e esbulho. 3, ele precisa comprovar a data da turbação e esbulho. 4, ele precisa comprovar a continuação da posse, se ela foi turbada, ou a perda da posse, se é uma ação de reintegração. Então, veja que é o ônus do autor comprovar, primeiro, né, que a turbação ou esbulho decorreu até 1 ano e dia, que é a posse nova. Se ultrapassar, ele tem proteção possessória? Tem, mas tem proteção possessória pelo procedimento comum, pelo procedimento geral, procedimento comum, e vai obter a tutela provisória lá de acordo com o artigo 300, com os requisitos do artigo 300, que foram estudados lá no volume 1. Não vou meter isso agora, porque já ultrapassamos essa fase da tutela provisória, que foi bem delineada, bem aprofundada no volume 1. Aqui eu estou falando do procedimento especial. Então o procedimento especial tem que comprovar a posse, tem que comprovar a turbação ou esbulho, tem que comprovar a data da turbação do esbulho, tem que comprovar que continuou na posse caso haja turbação, ou que perdeu a posse caso seja de reintegração. Comprovou isso? Liminar na cabeça do processo. Essa é a essência da ação possessória. Liminar na cabeça do processo. Com essas comprovações. Ah, eu tenho que falar sobre fumus boniuris? Não. Sobre periculo in mora? Não, não estou falando de tutela provisória. Estou falando de tutela possessória pelo rito especial. É isso que eu estou falando. Então os requisitos da tutela provisória ficam lá fora. Aqui eu estou falando de um procedimento especial. Tá? Agora, Rodrigo, eu tentei comprovar isso tudo, mas mesmo assim o juiz não confiou. Se o juiz não confiou, o que ele vai fazer? Ele vai citar o réu e vai convidar todo mundo para uma audiência de justificação. Tá? Então, audiência de justificação. Aí sim, ele vai poder decidir melhor. Contra as pessoas jurídicas de direito público, né, só vai ser deferida a liminar após a oitiva dos entes públicos. Tá? Então, isso é o que há de especial na ação de reintegração de posse e na manutenção da posse. E tem o interdito proibitório. O interdito proibitório é quando há o receio de ser molestado. O mandado proibitório, ele vai cominar pena pecuniária caso o réu transgrida o preceito, ou seja, a ordem de não molestar a posse. Tá? Meus amigos, em termos de consolidação do conhecimento acerca desse capítulo, era isso que eu queria falar rapidamente. Agradeço a atenção de vocês, agradeço ter assistido o vídeo até o final e, sobretudo, a leitura. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.